Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a toda a equipe de trabalho da UEC, da União Espírita Cristã, e da Rede Amigo Espírita, que estão possibilitando a transmissão desse estudo. O nosso tema de hoje é exatamente Em Busca de Jesus. O interessante desse tema é que eu procurei, na época, me basear no trabalho do Albert Schweitzer, pesquisador que publicou o livro Em Busca do Cristo Histórico. Mas durante o estudo foi se desdobrando em tanta coisa a mais, e graças a Deus deu para chegarmos a algum conhecimento, a um material bastante interessante. O muito interessante quando a gente vai estudar a respeito da história do Cristo é que quando se busca o contexto histórico da passagem do Cristo aqui, existe muitos conflitos de interpretações e a rejeição dos evangelhos como documentos históricos, uma vez que eles tendo uma postura bastante mística, voltado filosoficamente, religiosamente para Jesus, eles perdem o embasamento histórico. Se nós pegarmos como exemplo os evangelhos, por exemplo, o de João e o de Mateus, que foram contemporâneos, sequer mencionam sobre o nascimento de Jesus. Eles basicamente já começam a abordar em cima do trabalho dele a respeito da divulgação da lei de Deus. Marcos publicaria posteriormente o evangelho baseado em anotações que ele obteria de Pedro. Lucas sequer é do tempo de Jesus, ele é discípulo de Saulo de Tarso, um trabalho que vai começar, vamos dizer assim, quase 10 anos após a morte de Jesus, aproximadamente, e ele participa das viagens de Paulo. Só que quando ele encontra com Maria de Nazaré e com outros contemporâneos de Jesus, ele busca entrevistá-los a respeito da passagem do Mestre. Ele é o único que aborda a história do nascimento de Jesus, a história da migração para Jerusalém, para Nazaré, na época do recenseamento, sobre a questão do nascimento, da visita dos Reis Magos, porque ele tinha os relatos de Maria. Também é ele que vai abordar o aparecimento do anjo para o nascimento de João Batista e também para o nascimento de Jesus, porque tudo vieram dos relatos de Maria. Sendo assim, os evangelhos têm fragmentos da história do Cristo, mas não são considerados históricos, tá? E só é tido como verdade e consenso pelos historiadores, praticamente, de que houve a existência de Jesus e de que a crucificação foi algo real, algo que aconteceu, e só que quanto ao nascimento do Cristo se tem evidências de que ele tenha nascido provavelmente no ano 4 a 6 antes de Cristo, baseado em alguns fatos históricos que são mencionados dentro da Bíblia, como a vigência do mandato de Pôncio Pilatos, ou melhor, de Herodes, entendeu? E também alguns outros eventos que podem ser datados. Mas um dos documentos históricos bastante interessante é uma carta encontrada nos documentos do Duque de Cesadini, na cidade de Roma. E nesse documento, no material do Duque de Cesadini, eles encontram uma carta do então senador romano Públio Lentulus, endereçada ao imperador Tibério César, que ali nós temos alguns relatos interessantes a respeito do Cristo. E eu vou buscar mostrar na íntegra para a gente começar. Sabendo que desejas conhecer o quanto vou narrar, existindo em nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu, da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tem o estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita mortos, cura enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçá-los a amá-lo ou
temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa bem madura. São distendidos das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos na forma do uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como o raio do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo para o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muitos, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe de todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz-se que esse Jesus nunca fez mal a ninguém, quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência, estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, legado de Tibério César na Judéia. Pois bem, quando Cristo passa aqui na Terra, ele simplesmente não conta muitas histórias a respeito da lei de Deus. Ele vive a lei de Deus. O mais interessante é que quase tudo aquilo que está escrito no Evangelho é fruto de um relato a respeito do que ele fez, do que ele viveu, do que ele exemplificou. Ele não aborda especificamente a respeito do conhecimento judaico existente até então, mas ele estava imerso dentro do contexto judaico. E os judeus vinham de uma história já bastante longa, há mais de um milênio, tendo sua terra sob domínios e estando sob o julgo de outros imperadores. Primeiro, eles eram escravos, as 12 tribos eram escravos no Egito. Quando eles vão fundar Israel, onde seria o antigo reino da Samaria, eles passariam por 3 reis, né, que seria Saul, Davi, posteriormente Salomão. Mas quando Salomão morre, tem 2 filhos, e esses filhos dividem o reino entre Israel e Judá. E daí para frente, sendo menos unidos, menos fortalecidos, eles passam por conquistas dos assírios em 755 a.C., posteriormente Nabucodonosor, que no ano de 586 a.C., que vai, inclusive, na invasão, vai destruir o primeiro templo que havia sido construído por Salomão para guardar a Arca da Aliança, que tinha os mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. No ano de 537, já são conquistados por Ciro, rei da Pérsia. E o interessante que durante os assírios, parte deles são tomados como escravos. Existe também já uma diáspora, uma evasão.
Nabucodonosor deporta eles para a Mesopotâmia. Quando Ciro retorna, permite o retorno deles. Eles se reorganizam e reconstroem o templo, passa a ser já o segundo templo. No ano de 332, seriam conquistados por Alexandre Magno, o general da Macedônia. Em 98, começa, não tendo continuidade na unidade de Alexandre, já em 198 começa uma guerra entre descendentes judeus para definir quem seria o novo rei. E essas guerras às portas de Jerusalém levam, no ano de 66, a Pompeu, um dos generais, um dos grandes da época do primeiro triunvirato, a conquistar Jerusalém, e agora eles passam a ficar sob domínio romano. No ano de 37 a.C., aí que começa a chegar a história que interessa para a gente. Marco Antônio, que era já do segundo triunvirato responsável por aquela religião, colocaria como representante de Roma dentro daquela região, dentro de Israel, Herodes. Herodes tido como o Grande. Herodes reformaria o templo, que seria posteriormente conhecido como Heródio, né, porque ele amplia e faz uma série de mudanças. E Herodes, para conseguir legitimidade a respeito dos judeus, ele casaria com a Mariana, que é filha de João Hircano II, que era um daqueles que guerreava uma guerra civil pelo trono antes da conquista de Roma. E diante de Mariana, ele vai ter filhos e ele assume o controle da região. Só que ele passava por uma série de dificuldades, que ele tinha uma série de desconfianças, medo vamos dizer assim, dos líderes judeus virem a tentar depô-lo, começa a desconfiar da própria esposa. No final, ele mata Mariana, que era sua esposa, e condena seus dois filhos principais, que era Alexandre e Aristóbulo IV, por alta traição. No ano de 7 a.C., eles seriam levados à execução. A desconfiança dele era tanta que conta-se que em determinada época ele mistura-se com o povo vestido de mendigo para questionar o que pensavam dele. Então ele perguntaria: que dizes de Herodes? E a resposta que dão é: aqui em Jerusalém, até os corvos são espiões. Ninguém confiava. Herodes morreria aproximadamente no ano 4 antes da era cristã. Mas considerando que o Cristo teria nascido no ano de 4 a 6 antes da era cristã, e não na data que foi tido como Marco Zero, nasceu ainda sob o poder de Herodes, né? E essas desconfianças dele, o medo de deposição, daria base para a gente imaginar a possibilidade até de ter realmente existido aquela questão da matança dos primogênitos, quando se fala que estaria nascendo o rei dos judeus. O medo que ele tinha de uma possível revolta contra ele era absurdamente grande. Quando ele morre, é um dos seus filhos que vai assumir o trono, que seria Herodes Antipas, mas ele ficaria à frente por uns 7, 8 anos, e depois disso seria Roma o deporia e daria posse a Herodes Arquelau, que era outro filho, são filhos posteriores. E esse que é o que vai estar presente na época do julgamento de Jesus. Pois bem, quando aborda-se tudo isso, nós temos o seguinte: quando chega nesse período aí, anterior ao nascimento do Cristo, na época do segundo triunvirato, quem controlava Roma, o maioral, era Caio Júlio César Otaviano, que posteriormente seria chamado de Augusto, ele que vai dar nome ao mês de agosto, entendeu? E ele ficou muito conhecido porque Roma, que era uma nação que estava sempre em guerra, conseguiu implantar a paz. E acredita-se, olhando pelo lado espiritual, que o período chamado Pax Romana seja exatamente um período de preparação, uma trégua para a chegada daquele que seria o divisor de águas na história. Jesus, quando chega, ele traça seu exemplo, vivenciando 3 anos após o seu 30º aniversário, 3 anos de messianato, e deixando um exemplo que seria capaz de sobreviver aos milênios por conta dele ter conseguido praticar tudo aquilo que falava. Agora, o mais interessante
é que nós só praticamente ouvimos o nome de Herodes ou de Pôncio Pilatos, não pelo feito que eles tiveram na história da humanidade, mas pela ação que eles tiveram contra Jesus. Ou seja, Jesus torna-se um divisor de água, tanto que o seu nascimento, numa época aproximada, divide a história humana e antes e posterior ao Natal. Então, ele se torna tão simbólico e uma figura tão forte que aqueles que atentaram contra ele tiveram o seu nome gravado na história por causa de terem atentado. Após a passagem de Jesus, após a crucificação, os cristãos ainda seriam perseguidos por Saulo de Tarso, que começaria, e por mais determinado tempo, até o ano de 313 pós-Cristo, ou seja, 3 séculos depois, quando Constantino adotaria o cristianismo como religião oficial do reino. E os cristãos passariam, então, de perseguidos a, posteriormente, até perseguidores. Se nós lembrarmos que séculos mais tarde vamos ver circunstâncias como a própria Inquisição Romana. Pois bem, quando lá atrás, num dos julgamentos mais injustos da história humana, condenaram o Cristo à crucificação, eles mataram o homem, mas acabaram por construir um mito chamado Jesus. Então, pela construção desse mito que se estendeu o nome daqueles que o perseguiram. Quando se estuda a história, o Cristo mítico ele é desconsiderado pelos estudiosos. Eles tentam trabalhar somente o Cristo homem. Mas a doutora Hannah Wolff, psicoterapeuta norte-americana, no seu livro intitulado Jesus, o psicoterapeuta, ela tenta separar as personalidades de Jesus olhando pelo lado psíquico. E eu trouxe 4 das personalidades que eu achei as mais importantes e que nós vamos tentar dar uma passeada por elas para entender o mestre. Primeiro, Jesus, o homem, que superou a história tanto que o nascimento dele foi capaz de dividir a história em 2. É o homem que esteve, que nasceu, que viveu, que foi crucificado, e a passagem dele e os feitos materiais que ele deixou. É muito pouca coisa documentada, só que é tido como relato, como realidade, e não são considerados os relatos do Evangelho. Jesus, o psicoterapeuta, olhando pela visão do Evangelho sob o ponto de vista psíquico, ele era capaz de compreender as pessoas, então ele não cuidava somente do lado material. Jesus, o revolucionário, não por ele ter jogado tudo abaixo no templo quando viu o comércio às portas do templo, mas porque ele tentou e lutou pela implantação de um pensamento completamente divergente da cultura existente até então. Quando a legislação falava de olho por olho, dente por dente, ele falava em perdoar incondicionalmente 70 vezes, 7 vezes. Quando se utilizava uma legislação rígida e que o povo era totalmente bárbaro, ele falava em amar o inimigo. Ou seja, o pensamento dele em si era totalmente revolucionário. E também temos o Jesus místico, muito mais abordado no Evangelho de Lucas, que, como médico, ao entrevistar quem conviveu com Jesus, ele focava com muita intensidade nas tarefas de cura que o Cristo houvera tido. O Evangelho de Lucas, ele traz dá muita ênfase às curas ou aos chamados milagres de Jesus. Pois bem, quando nós vamos para o Jesus homem, que foi aquele que foi além da história, o que se pode dizer é que os historiadores, como Albert Schweitzer, que ele tenta buscar em cima de livros já publicado também por Reimarius, que houvera também estudado muita coisa, mas todos eles abordam
sobre a dificuldade de se levantar material histórico, considerando que se tem muitos fragmentos. Os próprios evangelhos utilizados para pesquisa, eles não têm uma sequência cronológica, eles não seguem os fatos de acordo com a sequência histórica. São relatos avulsos, e que nem sempre coincidem um com o outro e nem também mencionam fatos históricos que possam datar aqueles acontecimentos. Então, os historiadores ficam muito carentes de algo que possa servir de base. Mas é em cima desses fragmentos, tal qual a arqueologia, que pega fragmentos mínimos para recompor a história humana, que eles tentam construir a imagem do homem que foi Jesus. Entendeu? Mas tentam, para isso, afastar a imagem mítica, que não tem valor histórico. Uma coisa bastante interessante é que um pesquisador e historiador chamado Will Durant, ele coordenou um grupo de pesquisas envolvendo mais de 40 pesquisadores de diversos países para tentar fazer um levantamento da história da humanidade dentro do, então, 6.460 anos de história desde a invenção da escrita, que se tinha relatado. E o interessante é que quando ele junta a história mundial, tentando fazer uma síntese, é que ele chega ao seguinte, que o ser humano pouco aprendeu com o passar dos anos, baseado nas vivências repetitivas da nossa própria história. Nós vivíamos constantemente um conflito entre Oriente e Ocidente, ou seja, basicamente um conflito entre os dois lados do mundo, vamos dizer, se é que pode-se dizer lados, considerando que a Terra é uma esfera. Uma conclusão interessante também é que nós somos governados mais por generais do que por sábios, porque as fronteiras que nós conhecemos entre países hoje foram definidas pelas guerras. Era basicamente a lei do mais forte e aqueles que tinham as melhores estratégias. E a conclusão que ele chega ao longo dessa história é que violência gera violência, que a única forma de quebrar o ciclo de agressões que vem se perpetuando ao longo dos milênios seria a inclusão do amor como uma proposta. Então, o interessante, por que eu trago o nome dele, é que parte dele, como pesquisador, como historiador, como solução para mudar o ciclo vicioso da violência que temos na Terra, a restauração de Jesus acima das religiões. Isso veio de um historiador. E é muito interessante. Existe uma rejeição também em cima da história cristã por parte daqueles que governam ou por parte daqueles que tentam olhar pelo lado das pesquisas e de muitas outras pessoas, porque as pessoas têm a tendência a rejeitar aquilo que não conseguem compreender. O jornalista e escritor inglês Christopher Hitchens, conhecido em sua polêmica pela publicação do livro Deus Não é Grande, ele, em uma de suas colunas que ele editava na cidade inglesa, ele passa a tecer críticas ferrenhas à Madre Teresa de Calcutá, que desenvolvia um trabalho magnífico na Índia, e dizendo que aquilo que ela fazia era assistencialismo, que ela deveria arrumar emprego para os pobres e não continuar dando pratos de comida. Só que é claro que alguém imediatamente procura levar a fofoca e trazer o conflito à tona. E buscaram, então, Madre Teresa de Calcutá para dizer sobre as críticas que ele houvera tecido sobre ela e qual seria a resposta que ela daria. Ela simplesmente respondeu: enquanto ele não arruma emprego, eu evito que os futuros trabalhadores pereçam de fome. Era a voz da compreensão respondendo com sabedoria à voz da crítica. No fundo, as pessoas que não compreendem aquelas ações que elas mesmas não são capazes de perpetrar, acabam por criticar, condenar aquilo que não compreendem. É muito comum as pessoas rejeitarem a própria crença cristã por não compreender a grandiosidade do trabalho que o próprio Cristo esteve aqui e que acabou se eternizando quando ele não só foi capaz de exemplificar em ações tudo aquilo que ele defendia, mas levar isso até o testemunho extremo. E esse testemunho extremo da crucificação
o que faria com que seu exemplo ficasse gravado com letras indeléveis na história da humanidade. Tornaria-se uma verdade mitológica praticamente indestrutível. Era muito complexo para um povo bárbaro compreender. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Então nós vamos para o Jesus místico. O Jesus místico é aquele que curava cegos, fazia andar os paralíticos, que teria feito Lázaro voltar do túmulo e por aí vai. É muito complexo de se abordar a visão em cima de milagres, uma vez que os milagres, na verdade, são aquilo que nós temos dificuldades de compreender. O que nós não compreendemos, nós chamamos de milagre. E tanto que na época dos bandeirantes, um deles simplesmente colocou fogo num prato com pinga, né, com cachaça, que é praticamente álcool puro, e falou que, quando eles assustaram, porque aparentava ter colocado fogo na água, acharam que aquilo era um milagre. Então ele ameaçou, falou que ia colocar fogo no rio. Então os índios obedeceram e mostraram para eles onde eles encontrariam o ouro que eles tinham. Então, ou seja, milagre é aquilo que não se compreende, que não tem explicação dentro do conhecimento que se tem. Pois bem, não se tinha explicação. Mas, mesmo não podendo voltar para investigar especificamente aquilo que aconteceu, eu pego uma explicação interessante trazida pelo Dr. Alex Carrel no seu livro A Oração, publicado na primeira metade do século XX. O Dr. Alex Carrel foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1912 por criar o primeiro processo de transfusão sanguínea. Pois bem, ele fez a comparação do efeito da oração sobre a cura dos seus enfermos, comparando com aqueles que eram tratados por remédios alopáticos, da farmácia até então. E a conclusão que ele chega é que não existia grande diferença, era difícil distinguir os resultados. E após uma análise crítica e científica por longo tempo, ele publicaria no seu livro o seguinte: o milagre é caracterizado por uma extrema aceleração dos processos normais de cura. O corpo humano tem uma capacidade absurda de regeneração. Grande parte das picadas de cobra não matava, mas os pajés ganharam fama porque eles aparentavam curar aquilo que o próprio corpo traria como regeneração. Não desfazendo do poder de ação espiritual, o que nós podemos dizer é que o Cristo era capaz de causar esses processos acelerados, extremos na nossa capacidade de cura. Isso diminui a capacidade dele? Diminui a grandiosidade do seu exemplo? Claro que não. Ele era detentor de um conhecimento que a humanidade não tinha. A nossa incompreensão chamou de milagre, mas ele fez acontecer aquilo que nós não éramos capazes de fazer. E a ciência compreende a existência de uma ação espiritual sobre os males físicos. Tanto que as cadeiras de espiritualidade dentro da medicina são praticamente padronizadas em todas as faculdades pelo Brasil afora e em várias partes do mundo. O passe espírita, já tido como uma terapia alternativa dentro dos procedimentos do Sistema Único de Saúde no Brasil. A obsessão espiritual foi incluída no CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, através dos médicos brasileiros, principalmente dos médicos espíritas. Então, o Jesus místico está além da compreensão da época, mas começa a ser compreendido nos dias de hoje. Temos o Jesus psicoterapeuta, que na verdade era capaz de compreender o homem, porque ele conseguia adentrar o mal que se encontrava psiquicamente. Ele adentrava as causas dos erros cometidos. E era muito comum, dentro da exemplificação, nos diálogos, ele mostrar isso. Então, ele pode ser considerado perfeitamente um psicoterapeuta quando não existia nem psicoterapia. E o revolucionário, porque simplesmente, se ele não tivesse trazido paradigmas tão revolucionários, que é a implantação do amor independente da violência que existia até então,
ele não teria tido seu nome gravado na história e nem tampouco teria chamado tanto a atenção dos governantes e dos políticos de então, que chegariam a pedir praticamente a sua cabeça naquele julgamento absurdamente injusto. Independente de qual fisionomia que poderíamos ter de Jesus, na pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta só tem 5 letras: Jesus, sem comentários. Quem é Jesus? Quem é esse homem que é capaz de não somente ter dividido a história, mas 2000 anos depois ainda é capaz de fazer com que pessoas modifiquem as suas vidas totalmente para se adequar à sua conduta? Exemplos como Irmã Dulce, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, e inúmeros outros que estão espalhados pelo mundo afora, inúmeros outros anônimos que temos espalhados dentro das nossas próprias comunidades. Muito mais do que aquele vulto histórico, ele tem uma representatividade que é capaz de interferir na mentalidade, no pensamento das pessoas até os dias de hoje. Aqueles que não são capazes de compreender o seu messianato o veem como um vulto histórico. Mas aqueles que entendem que existe algo mais são capazes de perceber que nós temos 27 livros no Novo Testamento à espera de serem redescobertas por nós ainda nos dias de hoje. Pois bem, no século XIX, um historiador francês chamado Ernest Renan, que houvera sido criado pela família para seguir a carreira eclesiástica, adentrara o monastério e veio estudando durante a sua vida para formar-se como sacerdote. Chegando pouco tempo antes de ser ordenado, ele se revolta contra as propostas que lhe eram oferecidas, começa a questionar aquilo que era considerado inquestionável, rompe com os seus tutores, abandona a carreira eclesiástica por conta da chamada escolástica e adota como ponto de referência o racionalismo. Ele se tornaria agnóstico, ele se tornaria um cético. Aquilo que não pode ser provado não era tido como realidade para ele. Ele não era capaz mais de engolir aquele Deus que lhe era oferecido goela abaixo, impondo contra os seus próprios princípios racionais. Mas Renan ainda torna-se professor, torna-se pesquisador, estudioso, e volta e meia, ligado ao governo francês, ele tinha tarefas. E certa vez, ele foi enviado para uma tarefa na Fenícia. Nesse período, ele leva com ele sua irmã, Henriette. Renan houvera sido educado por sua mãe até determinada idade. Quando a mãe morre, Henriette, que era a irmã mais velha, assume o papel materno, praticamente. Então, ele trazia um respeito muito grande por ela. Mas durante essa viagem, no ano de 1860, Henriette cai em leito de morte. E durante o período que ela se encontrava agonizando e sofrendo, padecendo de uma doença, ela chama o seu irmão e pede: Ernest, eu gostaria de que você lesse para mim o Evangelho. Então, Renan, atendendo à necessidade de sua querida irmã, passa a ler repetidamente o Evangelho do Cristo, inúmeras vezes até que se dá o desfecho da passagem dela para o plano espiritual. Após essa leitura, Renan passa a enxergar o Evangelho com outra visão e passa a adentrar uma pesquisa a respeito de quem realmente foi Jesus. Ele publicaria uma das mais célebres obras do século XIX, intitulado A Vida de Jesus. Uma das obras pesquisadas por Albert Schweitzer, quando escreveu o seu livro Em Busca do Cristo Histórico. E na sua obra, Ernest Renan intitularia o Cristo como sendo um ser incomparável. Quando ele volta para a França, retornando ao magistério,
Por ele abordar essa visão do Cristo, que destoava da visão científica que era utilizada nas escolas, a matéria dele simplesmente é descontinuada na escola. Mas ele se tornaria um dos mais importantes escritores, porque a vida de Jesus é considerada uma das principais obras do século XIX. Aí nós perguntamos, quando nós tentamos estudar a filosofia cristã do perdoar incondicionalmente, como é que nós podemos imaginar a implantação do cristianismo nos mundos de hoje? Como perdoar criminosos que cometem crimes bárbaros, hediondos, que são extremamente violentos? Muitas vezes, o encaminhamento do bandido à justiça ou do criminoso à justiça é um ato de caridade. Eu me recordo que certa vez um amigo, advogado, tendo tido um amigo de infância, um colega de infância, irmão de uma amiga, encaminhado à prisão por conta de envolvimento com o tráfico de droga, sendo que ele conhecia o menino desde pequeno, ele intercedeu junto ao juiz, apelou, explicou, falou: o menino é um menino de família, é um menino bom, isso e aquilo. Tanto implorou que o juiz resolveu levar em consideração aquelas referências pessoais e deu um alvará de soltura para o garoto. 2 semanas depois, o menino foi preso novamente, envolvido com um assassinato, envolvido com o tráfico. Esse amigo, então, eu me lembro que confessou para mim: será que eu fiz certo? Antes ele estava sendo julgado por tráfico de drogas. Talvez a prisão viesse a corrigir o comportamento dele, mas eu agi para dar a liberdade antes da hora e agora ele está envolvido num assassinato. Então ele carregava consigo uma espécie de um sentimento de culpa, porque ele houvera podado o processo educativo instituído pela justiça àquele rapaz e sentia-se, em parte, responsável pela incidência num crime mais grave. Pois bem, ser cristão no mundo de hoje não é deixar de existir, deixar de implantar a justiça humana, mas é aprender a, dentro de nossas vidas, responder o mal com o bem, responder à calúnia com perdão, responder às agressões com compreensão, passar a enxergar as pessoas que praticam esse tipo de conduta como pessoas que são doentes. Na verdade, são verdadeiras crianças espirituais e que precisam de uma mudança. Enxergar a imaturidade é a forma de enxergar de uma forma diferente, tal qual vemos crianças cometendo atos insanos, mas que pela infantilidade delas nós compreendemos. Então, onde nós vamos encontrar Jesus nos dias de hoje? Vamos encontrar nas catedrais, atrás dos altares, atrás dos púlpitos espíritas ou evangélicos? Vamos encontrar atrás das manjedouras que desenhamos ou tecemos com tanta habilidade na época de Natal? Onde encontramos Jesus nas favelas? Na verdade, Jesus está na consciência do ser humano. Está na visão dos cientistas que doam a sua vida, doam os seus esforços para trazer novos conhecimentos que vão desvendar os males, tal qual a vacina para a Covid-19, que vão desvendar as soluções para as dores da humanidade. Jesus está por trás da consciência dos grandes desbravadores, aqueles que enfrentam o desconhecido para aumentar o domínio humano e estender o conhecimento humano, trazendo informações de onde nós nunca estávamos antes. Jesus está por trás do pensamento dos filósofos que tentam compreender o funcionamento da psique humana e tentam compreender também de onde vimos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que nosso comportamento se desregra ou se torna regrado em certas situações. Jesus está por trás da inspiração dos poetas, que são capazes de, utilizando as mesmas palavras que nós usamos no nosso dia a dia, traçar verdadeiras obras de arte capazes de adornar a nossa vida com uma cultura que nos afaga a alma. Jesus está por trás
dos artistas que, utilizando as cores, que, utilizando as notas musicais, são capazes de trazer harmonia e beleza para as nossas vidas. Jesus está por trás da intelectualidade dos engenheiros, que sempre buscam a solução de velhas dificuldades, sempre de uma forma nova, trazendo possibilidades de conforto, de progresso para a humanidade. Jesus está por trás daqueles que, com sua iluminação, buscam a construção do bem na terra, buscam implantar a lei de amor, buscam estender a mão ao próximo, buscam amparar as minorias que não têm voz perante a sociedade, buscam resgatar a natureza, buscam resgatar de todos os lados a saúde do nosso próprio planeta. Jesus está completamente ao nosso lado, o tempo todo, e a sua voz está gravada dentro de nós, falando-nos através da nossa consciência. Para entender a presença dele, eu trouxe uma história que eu encontrei num livro de Charles A. Sheldon, intitulado Nos Passos de Jesus. Ele conta a história, no início, do reverendo Henrique Maxwell, que, vivendo na cidade de Raymond, no condado de New Hampshire, nos Estados Unidos, era o responsável pela igreja de lá, e certa vez, numa sexta-feira, encontrava-se preparando o sermão de domingo. Sua esposa houvera saído de casa porque ela contribuiria com as tarefas do jardim de infância daquela cidade. Ele então pega a passagem que está em Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também o Cristo viveu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Seguir os passos de Jesus. Vamos separar 3 passos. E ele começa a pensar quais passos que ele utilizaria no exemplo do sermão de domingo. Quando alguém bate a porta, ele não queria ser incomodado porque estava preparando o roteiro da pregação, mas a pessoa insistia e ele viu que talvez fosse se desconcentrar e achou por melhor atender. Quando ele abre a porta, se deparou com um rapaz mal vestido, que carregava nas mãos, segurando pela aba, o chapéu surrado, e que perguntou: será que o senhor dispõe de algum trabalho que possa me oferecer para que eu possa ganhar algo para garantir a minha alimentação, que eu estou desempregado? Ele fala: infelizmente, eu não tenho nada aqui. Algo no seu quintal, algum animal para tratar? Não, mas eu só tenho um cavalo e uma vaca, eu mesmo cuido disso. Infelizmente, eu não tenho nada. E já ia fechando a porta, quando o rapaz insistiu: será que o senhor não poderia me recomendar aos oficiais da ferrovia para que pudesse talvez me empregar nas oficinas para fazer alguma coisa? Maxwell pensou: não, acho que eu não tenho ninguém que eu possa oferecer, mas eu vou orar, rogar a Deus para que ele possa iluminar seus caminhos, que você bata na porta certa. Muito obrigado. Agradeceu. Ele fecha a porta e ainda veria pela janela o rapaz descendo com o chapéu na mão pela rua. 2 horas mais tarde, sua esposa chegou, perguntou se o sermão estava pronto, mas antes que ele respondesse, ela falou: hoje aconteceu uma coisa muito interessante lá no jardim. Chegou um senhor que parou e ficou olhando para as crianças. Eu e a companheira que estava ajudando lá ficamos morrendo de medo, porque estávamos só nós duas. E ele fitava uma garotinha que estava lá. Ficamos com medo que ele fizesse alguma coisa. Mas ele sentou-se no chão e passou determinado tempo simplesmente olhando para ela. Depois de algum tempo, ele pegou um chapéu, botou na cabeça e levantou. Ele parecia um vagabundo comum. Aparentava ter uns 30, 33 anos, alguma coisa assim. Maxwell pensou: será que é o mesmo homem? Mas ela então interrompeu: e você, terminou o sermão? Eu vou abordar uma passagem sobre seguir a Cristo. Eu vou tentar adotar uma explicação e salientar o sacrifício que ele fez e o exemplo que ele deu, mostrando os passos que são necessários para imitar esse sacrifício e o exemplo que ele deixou. Então ela comentou: na verdade, a frequência tem sido tão baixa, a impressão que dá é que as pessoas têm medo de sair de casa no dia de chuva. Mas, naquele domingo, fez um domingo de sol. Toda
Os principais representantes da sociedade de New Hampshire estavam lá na igreja. Estava o prefeito, estavam os oficiais da ferrovia, médicos e grande parte da sociedade. Então, de acordo com a tradição, o coral cantava antes de tudo começar, e a igreja tinha o que podia se ter de melhor de música naquela época. Então o coral começa a cantar, trazendo uma harmonia ao ambiente, penetrava o ouvido das pessoas, fazendo-as envolver. O refrão falava algo em torno tipo: ó meu Jesus, eu tomei a minha cruz e deixarei tudo para te seguir. Quando terminou a apresentação do coral, então Maxwell pediu à solista da igreja, Raquel, que entoasse o cântico de entrada. E ela, com uma voz magnífica, que como um anjo penetrava a alma de todos, entoou uma música linda, mas que cuja tradução trazia o seguinte: eu te seguirei, meu bom mestre, aonde quer que vá, eu irei. Quando terminou, Maxwell assumiu a palavra e pregou com primazia. Ele era dotado da capacidade de envolver as pessoas e conseguiu abordar de uma forma que todos sentiam aquilo que ele estava falando. Então, ele adentra e viaja pelas colocações dos exemplos para seguir a Jesus, enquanto, mesmo falando, ele ainda pensava nos problemas de trabalho, as coisas que ele tinha se envolvido durante a semana e tudo mais. Quando ele termina e faz o desfecho da palestra com primazia, e que ele vai chamar o coro para que possa entoar o cântico final, sem pedir autorização, um homem levanta lá do final da igreja, da última fileira, e vem caminhando pelo corredor enquanto fala: eu estive pensando desde que cheguei aqui. Todos ficaram atônitos. Quem ousaria tomar a palavra do pastor sem a permissão dele? Eu estive pensando se seria apropriado eu dizer algumas palavras no final desse culto. Eu não estou bêbado. Eu não sou louco, sou incapaz de fazer o mal a qualquer pessoa. Mas se eu vier a morrer, o que poderá acontecer nos próximos dias, eu quero sentir a satisfação de ter falado num lugar como esse, diante dessas pessoas. Eu não sou um vagabundo comum. Eu sou um tipógrafo desempregado. Com a chegada dos linotipos em Nova York, nos jornais, eu estou há 10 meses sem emprego. E vários amigos meus também perderam o trabalho. 6 deles se mataram. E tipografia é o que eu sei fazer, é a minha profissão. Quando eu ouço aqui vocês cantando a respeito de seguir Jesus, o que vocês chamam de seguir Jesus? Obediência? Fé? Amor? Imitação? O que é seguir os passos de Jesus? Porque eu estou há 3 dias nessa cidade, batendo de porta em porta, e sem obter nenhuma esperança, a não ser umas palavras de conforto do seu pastor quando eu bati na porta dele. Eu sei que vocês têm medo de serem enganados por aqueles que vocês chamam de mendigos profissionais. É natural que percam o interesse pelos necessitados. Sei também que é muito difícil para vocês largarem seus afazeres, mas eu fico confuso. Ela cantou há pouco: onde quer que vá, eu te seguirei. Só aqui nessa cidade, no lugar de onde eu estava, tem cerca de 500 homens desempregados, numa situação muito difícil, igual a minha. Minha esposa morreu há 4 meses atrás, lá em Nova York. E eu dou graças a Deus porque agora ela está livre. Eu deixei minha filhinha com um impressor, amigo meu. É confuso, é muito estranho ver cristãos que vivem no seu conforto cantar: por Jesus eu deixarei tudo. A minha esposa morreu com falta de ar
num quarto apertado lá em Nova York, pedindo que Deus levasse minha filha também, para que ela parasse de sofrer de fome. Era um quartinho de um cristão. Então, entendo, vocês têm suas roupas bonitas, suas casas, seus pianos, tem conforto, mas tem tanta gente morrendo nessas condições. Então eu pergunto, o que Jesus faria? Nisso ele dá 2 passos para trás, tenta se apoiar na mesinha da comunhão e cai pesadamente ao chão. Maxwell, atônito com tudo aquilo que estava acontecendo, com poucas palavras, encerrou o culto e acenou para o médico que estava na plateia, que veio correndo acudir aquele rapaz. Vários se ofereceram, pensando na hipótese de tomar conta, mas o reverendo fez questão de levá-lo para sua casa. Ele queria tomar conta. Abriu um envelope que estava no seu bolso e viu que ali tinha o endereço do impressor onde a filhinha estava e pediu que alguém fosse até lá para buscar a criança. Durante aquela semana, o rapaz passou os dias delirando de febre, falando coisas sem nexo, e Maxwell sentado ao seu lado, até altas horas da noite, cuidando dele. Na véspera do domingo seguinte, ele pela primeira vez fala algo com consciência. Eu nunca mais vou ver minha filha nesse mundo. Maxwell tentou dissuadi-lo. Calma, eu já mandei alguém buscar sua filha, ela vai estar logo, logo até aqui. Nisso ele olha nos olhos do pastor e diz, o senhor foi muito bom para mim. Eu sinto que é isso que Jesus faria. E fechou os olhos para sempre. Maxwell ficou totalmente desconcertado. No domingo seguinte, no dia seguinte, ele pregaria sem ter preparado, porque nem sequer houve tempo, o sermão. Pregaria sem brilho nas palavras, pregaria hesitante, e como se carregasse uma ideia contida. O que faria Jesus? Ao terminar a palestra, ele vira para a população que estava toda ali e fala, essa semana mexeu muito comigo, e eu estou bastante balançado com os últimos fatos. Eu decidi que eu vou abraçar um propósito na minha vida por 365 dias, e aqueles que estiverem dispostos a abraçar esse propósito comigo, me encontrem na casa da sacristia após terminar o culto. E providenciou os cânticos que levariam ao encerramento. Quando ele se vê lá atrás, em que ele abre a porta, toda a igreja estava lá. Todos foram até ele. Ele houvera relatado a morte daquele senhor e que a criança estava chegando. Mas ele então descreve qual era o seu propósito. A partir de hoje, por 365 dias, quem quiser abraçar isso comigo, fará a seguinte pergunta a si mesmo, antes de tomar qualquer decisão. O que o Cristo faria se estivesse em meu lugar? Aqueles que estiverem dispostos a isso, que abracem essa causa comigo. E todos abraçaram. Esse movimento ganhou corpo e aumentou por todos os Estados Unidos. Quando eu fiz essa palestra em Guarapari, fui abordado por uma pessoa que estava lá no final da fila e não levantou para interromper, nem tampouco tinha um chapéu. Ela só queria dizer que ela morou nos Estados Unidos e que fez parte desse movimento, que era emocionante. E dali surgiu o que eu faria se o Cristo estivesse no meu lugar. Nós tentamos buscar o Cristo nas igrejas, nas catedrais, nas casas religiosas e atrás de inúmeros simbolismos, com qualquer coisa que seja. Mas nós devemos buscar o Cristo dentro de nós. Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus? Na consciência dos homens. O Evangelho do Cristo encontra-se gravado dentro de nós.
Nós temos o Cristo trancafiado, aguardando que nós tomemos coragem para deixar que ele extravase, falando às nossas consciências e dando a oportunidade de moldarmos os nossos passos dentro do Evangelho do Cristo. O que o Cristo faria se estivesse no meu lugar? O dia que eu for capaz de adotar essa pergunta e colocar os seus passos em minha vida, eu entenderei que eu não preciso mais esperar o retorno do Cristo, porque ele já chegou. Ele está presente em mim e aguardando com que eu disponibilize com toda a sinceridade as minhas mãos para que sejam a sua ferramenta de trabalho. Quando nós queremos saber do Cristo, quando é que vai se implantar o bem na terra? Quando nós formos capazes de viver o Cristo e deixar que nossas mãos sejam as ferramentas do seu amor, sejam as ferramentas do Evangelho, sejam as ferramentas que não vão sair a pregar o Evangelho, mas a viver o Evangelho. Aí nós teremos condições de sermos realmente chamados seguidores do Cristo. Teremos condições de sermos chamados apóstolos do Cristo. Seremos aqueles que poderão estar, tal quais aqueles que gravaram os nomes, mas ainda que anonimamente, seremos representantes do Cristo. Quiçá possamos até parafrasear o grande Saulo de Tarso, quando foi capaz de dizer aos Gálatas em sua epístola: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Obrigado a todos pela atenção, por esses momentos maravilhosos, que todos encontrem seu próprio Cristo vivendo dentro dos seus corações e que todos nós possamos fazer parte da implantação do mundo de regeneração, vivendo e trazendo o Evangelho do Cristo através das nossas mãos, nossas palavras e nossos exemplos. Que isso possa ser nosso roteiro dessa semana, que isso possa ser o nosso roteiro de nossas vidas. Obrigado a todos, com a permissão da espiritualidade amiga que sempre nos ampara, com a permissão dos trabalhadores da UEC, com agradecimento a toda a equipe da RAI, da Rede Amigo Espírita, nós damos por encerrado. Tenham uma excelente semana, muita paz em Cristo para todos vocês. Boa noite.